Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vanzolini Cast. Sou João Amato Neto, diretor-presidente da Fundação Vanzolini, e hoje temos aqui a satisfação, o prazer de contar com a presença da Karine Leontino. A Karine Leontino é sócia fundadora da Etiqueta Certa, uma empresa da indústria da moda, e quero aqui dizer da minha satisfação de poder reencontrar a Karine depois de algum tempo, né? Bastante. Tivemos uma longa convivência, tanto do ponto de vista acadêmico. A Karine me procurou já há mais de 10 anos, 12 anos, com o interesse de fazer o programa de mestrado lá no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Ela já é graduada em moda, têxtil e moda, pela USP, Zona Leste. E depois disso, ela, acho que se contaminou aí com o vírus da academia e engatou um doutorado. Produzimos vários artigos em conjunto, até recentemente, né, um último paper publicado. E, Karine, eu quero que inicialmente você conte um pouquinho da sua trajetória pessoal, além da trajetória acadêmica, mas principalmente, né, focando nessa ideia, né, da inovação e o que levou a Karine a empreender, a criar uma startup no mundo da moda. Tá, bacana. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Nossa, muita convivência, muitas coisas juntos, né? Muitos anos, muitos projetos, muito conhecimento que a gente criou junto. Muitas negociações de prazo. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Sim. Mas, assim, até chegar nessa jornada de empreender foi um processo. E o processo acadêmico teve muita influência até eu conseguir chegar realmente no empreender uma startup que tem muitos desafios. Acho que é um pouco mais complicado do que empreender um negócio que já existe, algo que a gente já tem modelos, né, como referência. Vamos lá. Eu sempre quis trabalhar com moda, mas inicialmente a minha ideia era trabalhar com produto mesmo. Então, lá atrás, quando eu era novinha, eu gostava de acompanhar os desfiles, de acompanhar as tendências, gostava de criar produto. E não consegui pensar em outra coisa ali na hora de prestar vestibular, além de estudar moda, né? Mas eu tinha aquela cultura familiar que queria que eu fizesse uma faculdade pública. Então, até então, a gente tinha cursos muito renomados nas faculdades privadas, na área de moda. E, pela minha sorte, no ano que eu fui prestar vestibular, foi o ano que abriu a primeira turma do bacharel em têxtil e moda na USP. E aí, eu estudei, né, e acabei passando ali na primeira turma. E aí, um universo se abriu. Mudou muito, assim, a percepção do que eu tinha em relação ao que era o setor da moda, o que, na verdade, traz ali uma questão de que é um setor totalmente industrial, totalmente voltado para produção mesmo. Então, o desenvolvimento do fio, do tecido e a indústria pesada, ele impacta, às vezes, até muito mais do que a própria tendência de moda. E não só o universo se abriu em termos de profissão, né, de conhecer melhor a própria indústria da moda, mas pelo fato de estar na USP. Então, quando você entra na USP, não é só aquele curso que você está fazendo, abre todo um leque de possibilidades que a universidade te oferece, de pessoas, de experiências e de conhecimento, e de carreira também, que é a própria carreira acadêmica, que isso não é tão falado para a gente quando a gente ainda está na fase de vestibular. A gente acaba conhecendo ali quando a gente está na graduação mesmo. E aí, enfim, fiz a graduação, passou o tempo, me formei, fui trabalhar no setor. E fica aquela coisa, né, quando você se forma na USP, de que, primeiro que você sente falta, você quer voltar para aquele universo, porque tem muitas possibilidades para você aproveitar dentro da universidade, que eu vejo que, às vezes, não fica tão disponível quando você vai totalmente para o universo de trabalho, enfim. E queria aprender mais, queria aprofundar e queria ir um pouco além do que só o setor têxtil poderia oferecer. E aí, por isso que eu fui para a produção
lá no mestrado, no doutorado, e foi uma consequência. Aí, indo para o empreendedorismo, aí já é um pouco mais a fundo, assim, porque aí foi, sim, numa trajetória profissional de conhecer, na minha parte de trabalho. Eu fui trabalhar na Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e aí a agenda da inovação era a minha agenda de trabalho. Então, como fazer com que a indústria brasileira fosse mais inovadora e mais competitiva? Então, eu tinha uma agenda setorial. E aí, teve uma série de projetos, uma série de trabalhos, inclusive um grande projeto que a gente fez em parceria com a Fundação Vanzolini, de capacitar empresas, de diagnosticar, de trazer uma agenda de mudança junto com a Vanzolini ali para o setor. E aí eu fui me provocando, aprendendo, e aí eu tive uma experiência no Vale do Silício para aprender um pouco sobre startups, que aqui no Brasil, hoje em dia, a gente se fala muito, mas quando a gente está falando ali de 2014, 2015, há 10 anos atrás, ninguém falava nada, assim. Eu lembro que era proibido usar o WhatsApp no mercado, na empresa. Eu gostaria que proibissem agora. Então, e aí foi uma consequência, assim, do trabalho e do estudo, acabar realmente querendo empreender, mas querendo empreender num modelo escalável. Que aí tem uma diferença, né? Entre você querer abrir um restaurante, abrir uma loja de roupa, uma franquia e querer empreender num modelo escalável. Bom, quero aqui reiterar essa minha convivência com a Karine, desde lá do mestrado, né? Mas também ao longo, né, desse processo do mestrado e do doutorado, a Karine me convidou para coordenar esse projeto junto à ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, um projeto da Apex, não é? Patrocinado pela Apex, o Inovatex, não é isso? Foi isso mesmo. Nossa, eu nem lembrava do do nome. E, para mim, em especial, também foi um aprendizado, né? Conhecer, poder fazer esse movimento, né? Entre trazer essa relação, que é a dialética entre o concreto e o abstrato, né? Entre a ação e a reflexão, conhecendo e visitando, né, muitas empresas de todos os elos da cadeia têxtil-confecção, né? Desde empresas de fiação, de tecelagem, confecção, o varejo. Então, essa oportunidade foi muito boa, né? Para o meu aprendizado também, posso ter certeza nisso, Karine. Sim, a gente aprendeu muito. E foi, acho que assim, a gente conseguiu, né? E você foi parte fundamental nesse processo, montar uma equipe muito boa, né? De consultores e professores da universidade, de consultores externos. E eu acredito, pelo menos, o retorno que a gente teve dos empresários, né? Que foi um momento importante, né? E a gente conseguiu, através desse projeto, trazer muito valor para a indústria, né? Para as empresas, principalmente. Acho que foram cerca de algumas dezenas, né? Eu me lembro, 25 empresas aqui de São Paulo e 25 empresas do polo lá de Blumenau, né? Acho que a gente atendeu isso, sul, umas Santa 50 Catarina. empresas tiveram empresas de outros estados também. Também. É que a indústria ela é mais concentrada em São Paulo e Santa Catarina, né? Mas tiveram algumas de outros, sim, pontualmente. Sim. E eu acho que isso, claro, fez parte, né, do processo de até amadurecimento, aqui voltando de novo, né, da ação, né, da Karine, antes de empreender, mas da Karine profissional do setor da indústria da moda, né, para a reflexão e a elaboração do teu projeto acadêmico, do teu doutorado. Acho que é isso, né? Então, eu queria um pouco a sua percepção em relação assim, ao conhecimento, né, as fontes do conhecimento e como é que essas fontes acadêmicas e da prática convergiram e motivaram a Karine a empreender. E, assim, em especial, o que inspirou, né, a criação da Etiqueta Certa, Karine? Tá. Vou inverter, vou começar da segunda. Fique à vontade. A Etiqueta Certa, na verdade, foi uma inquietação. Eu já estava... Tem uma questão de perfil profissional, então acho que tem um amadurecimento profissional, um amadurecimento pessoal da gente entender ali como que a gente quer se ver e como que a gente se coloca dentro dos ambientes das empresas. E eu fui realmente entendendo que eu realmente tinha um perfil mais empreendedor. E às vezes, quando você tem um perfil mais empreendedor, você não se encaixa em outros, porque o perfil empreendedor, ele tem esse ímpeto, ele tem essa questão de puxar muito para si a liderança, de querer executar. Então, eu já fui, ao longo do tempo, tendo essa leitura de que eu tinha um perfil empreendedor e que eu tinha que empreender para eu realmente conseguir me encaixar. E hoje em dia, eu sou muito feliz, assim,
eu digo, eu não tenho as inseguranças do empreendedor, porque eu sinto que eu nasci para fazer isso. E simplesmente para mim é um job normal e se não fosse eu isso, vivo você, no risco. Se não fosse isso, a Karine seria frustrada. Exato, na sua eu gosto do vida. risco, eu gosto das tomadas de decisão, acho que isso faz parte de mim, assim, então eu não me vejo, por exemplo, talvez não por enquanto, numa carreira realmente 100% acadêmica ou numa carreira executiva, porque eu me encaixei nesse perfil de empreender. Mas foi, sim, uma inquietação no sentido pessoal de se encaixar profissionalmente e, por um outro lado, de resolver problemas, né? Então, o princípio básico de uma startup é como você consegue resolver um problema de uma forma inovadora, num modelo de negócio escalável, né? E aí surgiu, a gente tinha o conhecimento da questão da legislação das etiquetas, era um problema, o setor pagava e paga ainda hoje, porque não é todo cliente da indústria da moda que é meu cliente, então o que tem um modelo antigo, ele ainda está ali propício dentro do processo manual, do processo antigo de criação de uma etiqueta de errar, e quando ele erra, consequentemente, ele pode estar ali objeto de uma fiscalização, de uma autuação, de uma multa, que vai causar um custo. Então, na época, eu tinha uma informação que ela é muito nebulosa, assim, mas a gente tinha essa informação, acho que era em 2014, por aí 2015, que o setor tinha pagado em torno de 100 bilhões de reais em multa por etiqueta errada naquele ano. A indústria brasileira. A indústria brasileira. E aí eu tinha, assim, hoje eu já descobri, junto com a minha sócia, junto com o nosso time, a gente já descobriu muitos outros custos além da multa. A multa é isso aqui, perto do que uma etiqueta errada pode causar para uma empresa. E a gente falava, poxa, a gente estava no ambiente da associação, que está ali batalhando para um setor mais competitivo, para uma carga tributária mais competitiva. E aí o empresário está muito interessado em reduzir os tributos e vender mais. Mas, aí, puxando para o lado da engenharia de produção, você pode maximizar seus custos, seus lucros, gastando menos. Sim. E o gastando menos não necessariamente está relacionado a menos investimento financeiro. Está na otimização dos gastos, né? E aí, a gente pensou numa forma realmente ali inovadora de garantir que, independente do nível de conhecimento ali da pessoa que estivesse criando essa etiqueta, que a etiqueta sempre estivesse certa. Então, por meio de tecnologia, a gente criou uma plataforma SaaS que tem a inteligência da regulamentação e aí ela cria sozinha o layout da etiqueta do produto. Hoje, a gente cria etiquetas para o Brasil, os outros países do Mercosul, Estados Unidos, França, e a gente vai fazer um upgrade para criar as etiquetas conformes globalmente, né? E a gente tem clientes no Brasil, no Uruguai, na Ásia, e está escalando. Então, veio disso, uma realização pessoal, resolver um problema que a gente identificou realmente na indústria, é inovador, não tem nenhum similar no mundo que faz a mesma coisa, que vem ali os desafios, né? Como cria, como faz, quanto cobra, como que vende, então, é criar tudo do zero. E o criar tudo do zero vem também muito do aprendizado que a gente tem ali quando a gente faz um mestrado e um doutorado. Porque você cria um projeto e aí você vai atrás para comprovar aquelas teses, para estudar e criar todo aquele mecanismo, também um pouco do zero, né? O seu projeto de defesa. Então, muito de metodologia, de pesquisa, de estudo, de apresentação, que eu aprendi na carreira acadêmica, com certeza eu trago para a carreira do empreendedorismo. Fora de estudar, porque a gente tem que estudar tudo, né? A gente tem que saber de marketing, de atendimento de cliente, de vendas. De logística. De entrega e no caso, a gente de software. E aí, a gente tem que aprender sobre software, sobre programação. Então, são coisas que não são da nossa área específica de estudo ali da academia, né, da graduação, mas que a gente tem que aprender. E você tem que aprender do zero, sem que ninguém venha e fale, olha, agora você tem que aprender isso, você tem que desenvolver isso. É um trabalho do indivíduo, eu esqueci o termo agora, mas do autodidata. E é uma habilidade que você tem que ter na carreira acadêmica. Você tem que querer ir atrás do conhecimento, desenvolver o conhecimento, buscar, criar metodologias. Então, tudo isso a gente tem uma relação com certeza. Eu acho que é um pouco o sentido desse termo pesquisa, né, de investigação, né?
é como a gente adentrar numa floresta e não ter um caminho, uma trilha, e você ter que fazer essa trilha, né, construir essa trilha. Eu imagino que um pouco essa figura de linguagem sirva para o espírito, né, do empreendedor, não é isso, Karine? Bom, eu ia engatar numa outra pergunta, mas você já avançou, que é como você visualiza aí, né, um projeto de internacionalização do seu negócio. Eu estou vendo que você já avançou nessa vertente também. E aí eu gostaria de saber de que forma a tua vivência, né, nesses projetos ou naqueles projetos da PEX, claro que é uma agência que promove exportação, te ajudaram também. Eu sei que ao longo desse tempo você também participou de muitas missões, né, levando empresários, né, para os Estados Unidos, para a Europa. Você teve inserção na Ásia também, Japão, China. Fale um pouquinho dessa experiência da Karine em relação a conhecer outras realidades fora, e como é que essas informações, esse benchmarking, esse movimento de conhecer a realidade fora do Brasil, ajudaram, inclusive, né, na concepção, né, e na criação da etiqueta certa. Tá. Acho que tem uma questão da cultura, né, pelo fato de eu ter trabalhado num projeto que fomenta a internacionalização de empresas, a gente já começou ali desde o dia 1 pensando que a gente seria global. Então, todo o negócio, o produto, o business, a gente sempre trabalhou ele pensando que ele seria global. Isso é muito importante porque, assim, a gente conquista aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente idealizou. Então, se a gente idealiza ser local, a gente vai ser local. Né? Então, se a gente idealiza ser nacional, a gente vai ser nacional. Se a gente idealiza ser internacional, a gente vai ser internacional. Isso tem que estar dentro da estratégia. Claro que eu tive a oportunidade de conhecer, de uma certa forma, ter uma visão global de como funciona a indústria da moda. Os principais feiras, os principais eventos, os principais desafios, como que é o fluxo de comércio internacional, qual é o tipo de produto que se produz na Ásia, qual é o tipo de produto que se produz na Europa, qual é o tipo de produto que está aqui, como que são esses fluxos de movimentação de produto. Mas, hoje, assim, depois que a gente tem dois lados do empreender, quando a gente idealiza e vai com o produto para o mercado, que as pessoas chamam do MVP, né, o produto mínimo viável, que a gente começou errando, a gente não fez um MVP. A gente já foi para o mercado já com o nosso produto, entre aspas, pronto, porque ele evoluiu muito depois na prática, mas, né, tem o produto mínimo viável e tem realmente ali a prática com o cliente. Então, assim, depois que a gente começou a ter as vivências internacionais com o cliente mesmo, que a gente começou a descobrir, porque principalmente a Ásia, ela é muito nebulosa. Então, quando a gente começou a testar ter o produto na Ásia, a gente não sabia nem como que a gente ia falar com os potenciais clientes. Lá roda o Teams, lá ia rodar o nosso sistema, a tecnologia aceita, que idioma que eles vão aceitar a gente falar, o inglês tá ok ou não. Então, a gente tinha um nível de incerteza que ninguém falava pra gente. Né? Teve que estudar mandarim também ou não? Por enquanto não, mas a gente pretende fazer pelo menos a interface do nosso sistema em mandarim, mas o inglês funciona muito na Ásia. Mas assim, que horário que a gente ia falar com eles, né? Então, toda essa dinâmica prática não é uma coisa que você aprende na escola. Não tem nenhum manual, né, Não tem Karine? nenhum manual. Então, assim, tudo é na base do teste. A gente começou a nossa internacionalização com a indicação dos varejistas no Brasil. Então, as grandes varejistas, né, têm uma cadeia global de fornecimento e têm um contato direto com as cadeias lá. E aí foi realmente um sistema de indicação. Daqui via Brasil, eles indicarem a gente para lá. Então, a gente não teve que fazer grandes investimentos financeiros, assim, de feira, de evento, de descobrir, de ir lá bater na porta. Porque aqui no online, assim, a gente também... A pandemia, nesse aspecto, ajudou, porque todo mundo se desenvolveu muito no online. Então, no online, a gente já conseguiu acessar ali potenciais clientes na Ásia, na América Latina. E aí foram essas descobertas. A gente vai conseguir falar com eles via Zoom, via Teams? Sim. A nossa tecnologia aceita? Sim. Roda? Sim. Aí até a gente chegar na resposta que a gente entendeu que a mesma dor que a gente tem na indústria brasileira aqui, a gente tem no mundo inteiro. E a gente consegue atender
os clientes no mundo inteiro com o mesmo produto que a gente tem aqui no Brasil. Eu não preciso nem fazer uma adaptação de tecnologia, nada, nem de sistema, a não ser a tradução, realmente, para atendê-los, porque o problema da etiqueta e das dúvidas e de como que é para mandar o produto para os Estados Unidos, como que é para mandar o produto para Portugal, para Dinamarca, é a mesma dúvida no mundo inteiro. Então, através de uma plataforma global, a gente consegue atender. Legal. Me diga uma coisa, do ponto de vista, aqui é um pouco já, quem gosta de entender um pouco a dinâmica das cadeias produtivas, como é que é a estrutura de governança, quer dizer, quem manda nas cadeias de valor, né? Enfim, na Europa, na Ásia, porque aqui a gente sabe, né, o modelo do comprador aqui, né, do grande varejo, que às vezes define até a especificação de produto, preço, a uma certa chamada de subordinação, né, dos elos anteriores ao varejo, né, ao varejo, né, tipo uma C&A da vida. Como é que isso se dá na Europa? Isso também é comum? Quer dizer, essa estrutura, imagino que sim ou não? A Europa já está bem mais evoluída. Na verdade, teve um movimento... A gente poderia ficar horas falando sobre isso. Sim, mas, por favor, uma síntese, que senão a gente não termina. Na verdade, assim, antes, ali na década de 70, 80, na produção têxtil, a produção realmente era muito concentrada ali em Portugal. Reconhecida ali como a China da Europa, eram as indústrias que tinham um preço mais barato e produziam para as grandes marcas que estavam ali, principalmente na Inglaterra, na França, enfim. Mas aí, com a ascensão China, assim como a grande maioria dos países, eles perderam muita competitividade, quebraram muito, assim, e tiveram que evoluir para conseguir capturar nessa competitividade. E aí, essa evolução passou realmente por desenvolver uma indústria muito capaz de atender lead times muito curtos e um produto de muito valor agregado, um produto muito mais caro, com muito mais informação de moda. Então, está acontecendo muito o movimento do nearshore, que é produção muito próxima para conseguir atender a resposta do consumidor muito rápido. Então, tudo que é básico e que você tem uma previsibilidade de compra e venda com um prazo maior de tempo, consequentemente é produzido na Ásia, hoje não necessariamente na China, porque a China elevou os preços, elevou a qualidade, então estão surgindo outros polos como Camboja, Bangladesh, Turquia, Marrocos, Vietnã, Indonésia, né, onde produtos mais baratos, mais básicos, com grande escala produtiva, são produzidos, e eles são enviados para a Europa e também são enviados aqui para o Brasil. Melhor, para a América Latina, Estados Unidos. E aí, quando a gente vai pensar em produto de moda mesmo, que precisa ter um giro mais rápido e um valor agregado mais caro, aí são as empresas mais próximas. Hoje, Portugal faz isso na Europa, num segundo lugar, Marrocos, depois Turquia, dependendo do tipo de produto. Turquia é muito forte em jeans. E aqui no Brasil também está acontecendo esse movimento. Então, as empresas estão tendo que evoluir para conseguirem se manter competitivas e fornecer não só valor agregado em termos de produto e tecnologia, mas prazos curtos. Como você se especializou nesse tema dentro da indústria da moda, isso tem a ver com aquilo que você pesquisou, com o movimento do fast fashion, não é isso, Karine? Sim. Então, hoje, assim, o fast fashion que a gente conhece na Europa, ele é muito mais especializado. Vamos dizer assim, que o que a gente aqui no Brasil considera como uma moda de luxo é o fast fashion europeu. Um produto de mais alto valor agregado, trocando vitrines ali 2, 3 vezes por semana com produtos que vêm ali de uma resposta da moda mesmo. E o que eu estudei ali no doutorado é o que a gente precisa desenvolver aqui na nossa indústria local para realmente se tornar mais competitivo nesse fast fashion, que não necessariamente é a moda de baixa qualidade. É realmente uma moda com mais alta qualidade, com matérias-primas de mais valor. A economia circular está tendo um grande peso agora e a tendência é que evolua, sim, nos próximos 5 anos. Tem empresas investindo pesadamente nisso e trabalhar a escala disso, né? Então, aqui a gente precisa desenvolver essas competências para serem mais competitivos. Você está lendo meu pensamento, porque o próximo tema que eu ia engatar é exatamente relativo aí à sustentabilidade na cadeia como um todo, a questão da produção circular, né, da economia circular,
a ideia de um sistema de produção de circuito fechado, minimizando desperdícios em todos os aspectos, né? Insumos materiais, energia, água. De fato, você acha que isso vai nortear assim, a estratégia da indústria? Isso vai ser um diferencial competitivo já no curto prazo, no futuro próximo, Karine? A gente já tem assim, empresas como a Renner, por exemplo, que é uma grande varejista, que tem metas ali até 2030. A sustentabilidade ela é tão importante ali no peso da companhia quanto a questão da moda do lifestyle, né? Então, e já são feitos projetos, já tem produtos em loja que foram feitos com circuitos totalmente fechados. A Europa está mais desenvolvida, então eu já visitei plantas que realmente recolhem a roupa da loja, fazem uma separação, desfibram, fiam de novo, criam novos tecidos e confeccionam novas roupas bonitas, de valor agregado, né? Não são roupas que você olha e fala, é um produto ali de segunda qualidade, não. São produtos de primeira qualidade. E está acontecendo esse movimento aqui no Brasil. Mais lento, mas tem muitos investimentos e projetos nesse sentido. Você acha que isso é um diferencial? Quer dizer, na ideia do consumo consciente, isso talvez deva começar como nicho de mercado, mas deve se espalhar rapidamente. Existem metas, né, dos grandes grupos. Tem sim ainda um desafio tecnológico, tem um desafio da escala. Então, o produto sustentável ele tem que ser bonito e ter o mesmo preço que um produto que veio de matéria-prima virgem. O consumidor ainda não consegue perceber a sustentabilidade. Então, consequentemente, assim, está tendo um investimento das marcas de trazer essa agenda. Então, eu acredito que vai ser realmente algo puxado pelas marcas e com a colaboração da indústria, claro, para conseguir levar essa questão da sustentabilidade nas marcas. Mas está tendo um grande esforço. Sim, sim. Bom, eu me lembro aqui também de uma passagem ao longo desse processo todo lá atrás, durante o mestrado e o doutorado, que a Karine me provocou. Eu fui participar de um concurso uma vez aqui no espaço da América Latina, que tinha alguma coisa a ver, né? Algumas empresas, algumas startups, já lançando ideias, não sei se eram protótipos de roupas, né? Inclusive fabricadas utilizando escama de peixe, coisas do tipo. Não sei se isso evoluiu, mas, enfim, eram apelos, vamos dizer, de uma produção ecológica, de uma produção sustentável já há quanto tempo? 8 anos atrás, né? Bom, agora, o que a etiqueta certa tem a ver com esse movimento? Agora, já focando nessa ideia de o que uma empresa, uma startup, de uma jovem empreendedora está sintonizada com esse movimento da sustentabilidade na cadeia produtiva, com a circularidade nos sistemas de produção, Karine? Acho que existem 2 momentos, o momento atual e o momento futuro. Sim. O momento atual que a gente defende muito existe sim o discurso da sustentabilidade, investimentos que precisam ser feitos, mas a gente ainda precisa fazer o básico. Então, assim, tem muito desperdício. Então, tem muito desperdício ali porque não tem uma gestão da qualidade, tem muito desperdício porque não tem uma gestão de sourcing, tem muito desperdício que não tem ali uma gestão de processos. A própria etiquetagem. Então, um exemplo, uma empresa hoje, fornecedora, né, de uma grande varejista, se ela erra uma etiqueta e vamos dizer que ela recebeu ali um pedido de 10 mil peças, que não é um pedido tão grande assim, vamos até reduzir, 5 mil peças. 5 mil peças. Ela vai lá, ela costura esse produto, faz a etiqueta, fixa a etiqueta no produto e vamos dizer que ela está em Santa Catarina. Ela coloca o produto dentro do caminhão, vai entregar esse produto em São Paulo, vai entregar esse produto em Porto Alegre. Chega lá, isso é normal. Tem uma inspeção para ver se os produtos estão chegando em conformidade, de acordo. Se a etiqueta está errada, o produto volta para o caminhão e volta para a fábrica para ser reprocessado. E aí tem que tirar a etiqueta do produto, imprimir novas, fixar e mandar de novo. Então, isso é totalmente não sustentável. Você perde matéria-prima, você perde tempo e você foi para o transporte de ida, de volta e de ida de novo. Então, assim, é inconcebível para mim, pensando numa agenda de sustentabilidade, quando a gente tem uma cadeia ineficiente. Com certeza. E aí tem outras perdas ao longo do processo, né? Então, para mim, isso é o básico. Acho que... E eu tô falando isso do setor têxtil, mas eu já sei que isso tem em outros setores, tá? O problema da etiquetagem ou outros problemas relacionados a... problema também da indústria alimentícia, de várias outras indústrias. Sim. Então, assim, a gente quer ser mais sustentável,
primeiro a gente tem que ser mais eficiente e reduzir as perdas ao longo do processo com o que a gente já tem hoje, né? E aí a gente tem o futuro, que é a grande tendência da rastreabilidade. Então, hoje a gente já tem uma lei na Europa e os movimentos começando a partir desse ano de 2024, que eles chamam de etiqueta verde. E essa etiqueta verde, basicamente, você saber ali, através de um ID, ali de uma etiqueta, um QR Code, alguma coisa fixada no produto, todo o caminho e todo o impacto que aquele produto gerou para ser produzido até ele chegar no consumo. Inclusive emissões. Tudo, né? Gases de efeito estufa. A Europa já está muito mais voltada à questão do impacto. Então, aqui hoje a gente ainda está pensando em o que foi feito aonde. Sim. Mas lá eles já estão assim, tá, mas quanto que gerou de impacto de consumo de energia, quanto que gerou de impacto de consumo de água, o quanto que isso vai impactar no pós-venda, nos recursos que ele está consumindo. Eles já estão mais à frente. Claro que ainda não foi desenvolvido mecanismos de controle, mecanismos tecnológicos para conseguir mensurar tudo isso, mas já foi dada a largada, já foi, a gente quer saber e isso é algo que vai evoluir ao longo dos próximos anos. Sim. Então, a gente, como empresa, a gente já está mirando isso. Tanto eu quanto a Mariana, a gente tem uma experiência em certificações de sustentabilidade na indústria da moda. A gente conhece a questão dos impactos químicos, os impactos de processo, as certificações todas que existem, a governança das certificações que existem, tanto no âmbito Brasil quanto internacional. A gente tem uma experiência em relação a isso. E, muito provavelmente, o business vai evoluir nesse sentido. Né? Inclusive, pode-se imaginar que, através do elemento etiqueta, você consegue rastrear condições de trabalho, vamos dizer, a dimensão social. Sim. Se é possível identificar que, para produzir uma peça, houve uso de trabalho em condições próximas à escravidão, enfim. É que o ID, ele trabalho precário. Ele é o meio, né? Sim. O desafio está como rastrear, como declarar, como conseguir imputar todas essas informações e controlar todas essas informações. Sim. Né? Sim. E aí não é trivial, isso é bem complexo, pensando em cadeias e pensando que, às vezes a gente pensa, quando a gente vai pensar em grandes marcas, Zara, Renner, C&A, elas já estão até à frente disso, elas já têm essa preocupação, elas já têm muitos monitoramentos. Imagina. Mas e quando a gente vai pensar nas marcas menores, nas marcas pequenas? Às vezes são até marcas que estão no shopping, que aos olhos do consumidor são marcas grandes. Mas quando a gente vai olhar em termos de estrutura e de trabalho, elas são marcas menores, comparadas a esses grandes players varejistas. Então, para elas é muito mais complicado ter esse controle e esse gerenciamento. E o que essas novas tecnologias aí da revolução, da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, em especial a inteligência artificial, poderia contribuir para acelerar esse processo, Karine? Porque, veja, estamos falando de informação, tá certo? A etiqueta fornece uma informação, né? Claro, uma informação que, quanto mais ampla e confiável, né? Melhor aos olhos do consumidor, né? Que vai, no fundo, né? Decidir pela compra e decidir pelo futuro da empresa, né? Assim, hoje a gente está vendo já inteligência artificial na criação dos produtos ali, até de uma certa forma, não vou dizer substituindo, mas complementando e apoiando o trabalho do design. A moda criada a partir de dados, então as plataformas chinesas vieram para isso, Big Data, né? Que não necessariamente você vai estar criando o produto ali daquela forma mais qualitativa, do talento daquele estilista, daquele design, mas muito mais baseado nos dados de consumo. É assim que a Shein opera, por exemplo, e outros grupos estão emergindo em relação a isso, e são fortes competidores na moda. Se eles não vão impactar diretamente ali em tirando uma parcela de mercado de marcas específicas, eles vão impactar em dividir o orçamento das pessoas, né? A gente precisa pensar assim, mas o meu cliente vai continuar comprando a minha roupa para uma ocasião especial. Vai, mas ele também vai compartilhar o orçamento dele com outras marcas que não necessariamente estão... Ele compra pelo brand, né? Pela marca que ele tá ali adquirindo. Então, tem isso, pulverizou muito mais o consumo. Mas eu tenho uma inquietação ali de estar muito no bastidor,
há 15 anos e está muito em contato direto ali com a operação mesmo. Então, o nosso cliente é quem está realmente, de fato, produzindo a moda. Sim. E tem tantas coisas básicas que ainda não foram solucionadas, que aí, às vezes, eu falo para as pessoas assim, segurar um pouco a ansiedade, porque aparentemente parece que, nossa, vai vir as tecnologias e vai mudar tudo, vai impactar tudo, e não necessariamente o tempo de adoção dessas tecnologias em termos industriais vai da mesma forma, da mesma velocidade. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, na verdade. Eu e o Américo, você conhece Sim. o Américo, a gente fez um exercício, a gente chamou algumas empresas do setor, desde grandes varejistas até empresas de tecnologia. A gente chamou alguns empresários e profissionais representando essas empresas, né? Desde grandes varejistas, empresas de tecnologia, confecções, indústrias têxteis, para a gente fazer um exercício de roadmap tecnológico. Que interessante. E a gente fez ali alguns roadmaps ali no nosso projeto de inovação, Sim. Vanzolini, Apex. E existe um roadmap tecnológico que foi feito com apoio da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com participação da ABIT. Eles começaram esse projeto, eu sei que a primeira publicação foi em 2006 e depois a segunda foi em 2010. Sim. Eu tenho esses estudos, eles fundamentaram muitos dos meus trabalhos acadêmicos, Sim. inclusive. E aí, discutindo com o grupo, a gente estava ali em um pouco mais de 10 pessoas, a gente chegou nas mesmas conclusões que esses estudos chegaram em 2006, 2010. Tanto que uma das profissionais que trabalham comigo, novinha, ainda está se formando, eu falei para ela, olha, se você pegar os panoramas e ler, ela fez isso ontem, inclusive, você vai estar lendo exatamente as conclusões que a gente chegou agora. É como se em 15 anos a gente não tivesse evoluído muito. Entendo. O que aconteceu foi, naquela época a gente não tinha as tecnologias. A gente falava assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente vai precisar de tecnologias, a gente vai precisar desse apoio. A economia circular, a inteligência artificial, os dados. Agora a gente já está vendo acontecer. Estão disponíveis, né? Agora as coisas já estão disponíveis, mas a internalização disso para a empresa ainda não aconteceu. Entendo. Então, a gente está no caminho da mudança. Principalmente, como você já mencionou, para as empresas de menor porte, né? Sim. Quer dizer, mais uma vez, o grande varejo já está antenado nisso, mas talvez assim, eles vão puxar, né, num futuro próximo, essa adoção, né, essa difusão, né, das novas tecnologias Sim. em toda a cadeia. Por exemplo, né, eu me lembro que há um pouco mais de 10 anos atrás, ou talvez isso, a gente estava falando sobre uma grande tecnologia que era o RFID. Sim. Queria mudar a forma logística, as coisas. Hoje você vai nos grandes varejos, na Renner, na C&A, na Zara, todos eles têm RFID. Né? E a cadeia, a indústria já se acostumou. Ela sabe de quem ela compra, ela sabe o sistema que ela usa, ela já está usando a confecção, está usando para ela própria, então, eu já tenho que colocar aqui o RFID para o varejo usar lá na operação dele, eu já vou usar para a minha operação. Então, já tornou essa operação mais inteligente. Entendi. Mas ainda existem as grandes marcas, a grande maioria do mercado não usa ainda e está colocando no projeto assim, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas já deixou de ser uma inovação, Mas né? já não é uma inovação, mas ainda a gente precisa absorver isso de forma escalável. Aí a gente começar a falar que a inteligência artificial vai mudar tudo, que o blockchain vai mudar tudo. Até vai, mas não vai ser em 2 anos, porque a operação das indústrias não tem a capacidade de absorção. Então, os profissionais não têm capacidade de absorção. Entendi. Até que ponto... Bom, é isso aí. Você, de novo, leu o meu pensamento. Até que ponto a questão da formação de recursos humanos é fundamental, né? Claro, a gente está numa entidade, uma instituição que cuida da formação continuada, né, de profissionais. Até que ponto isso é uma carência, de fato, na indústria da moda, Karine? Aí, trazendo o nosso estudo, tá? Sim. Nossa atividade da semana passada. Aí, isso eu realmente não vou me lembrar se tinham nos estudos, mas eu acredito que sim. O principal problema é a formação de mão de obra. E a gente não tem só a mão de obra de chão de fábrica, é a mão de obra de liderança. E de gestão. De gestão. Porque você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem hoje um fenômeno inédito, que são 5 gerações
ao mesmo tempo convivendo e trabalhando em conjunto. Na empresa. Nas empresas. Então, você tem ali... hoje, a minha principal dor é a questão da mão de obra. Porque é até a forma de você lidar. Por exemplo, a geração Z, eles absorvem tecnologia muito rápido. Sim. Então, assim, você não precisa nem explicar. É esse sistema aqui que a gente usa. Eu falo que eu tô no meio. Eu não consigo dominar tão bem quanto a geração Z, mas eu também entendo um pouco. Então, às vezes, ele já vem com melhorias. Olha, isso aqui a gente descobriu que usa dessa forma e já dá pra gente fazer isso aqui, esse relatório, essa automação. E a gente, ótimo. Só que a gente tem um outro lado, né, das gerações mais velhas, que já tem grande dificuldade de lidar com tecnologia. E até resistência, imagino, né? Resistência, o papel, assim, um fato engraçado, assim, eu era super contra ter uma impressora. E eu demorei uns 6 meses para comprar uma impressora, porque eu falei, eu não quero papel na empresa, porque eu não uso papel. Sim. E tem gente que usa o caderno, anota tudo no caderno, e aí depois eu falo, tem que estar no sistema. Se não está no sistema, eu não vou considerar que existe. Não vale. E aí tem o retrabalho de papel e sistema, né? Enquanto outros já estão trabalhando no sistema. Por um outro lado, tem uma questão de autorresponsabilidade. Quando a gente está... O pessoal é o que eu sinto ali na prática. Dos 35 para cima, é o trabalho. Você não precisa falar para a pessoa que ela precisa trabalhar, que ela precisa cumprir uma agenda, que ela tem que estar ali no horário, que tem que estar disponível ali. Agora, já gerações mais novas, não. Eles têm os outros compromissos, eles têm outras prioridades. E o modelo mental é diferente. É um modelo mental diferente, que não sei se está certo, se está errado. Acho que a gente não cabe aqui julgar, nem dar, mas a gente tem que se adaptar e tentar como entender. A gente está com um dilema agora, a gente não sabe como que a gente faz a nossa festa de final de ano. Porque como que eu vou agradar as diferentes gerações que gostam de coisas completamente diferentes. Então, é um desafio. E tem uma questão da formação, sim. E coisas cada vez mais rápidas, modelos diferentes de formação. As pessoas, infelizmente, elas não querem mais sair de casa. Elas querem fazer tudo no online. E, assim, eu sou muito defensora do presencial. Apesar do online ser muito mais eficiente. Mas, assim, eu fiz a minha carreira no networking. Então, muito das coisas que eu consegui, em termos de individualmente como profissionais, e muitas coisas que a Etiqueta Certa, o Fashion Innovation Business, que é a minha outra empresa de missões, a gente conseguiu construir, ela é muito baseada no networking, de relacionamento. Face a face, né? É porque no online, por mais que você consiga ter um contato muito eficiente, você não cria determinadas relacionamento e conversas que você tem no presencial. Essa riqueza não está no online, né? Não está no online e não vai ter. Sim. Né? Sim. E aí, como que você fala para uma pessoa que demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois 2, 3 horas para chegar, e ela fala, tá, mas eu podia estar na minha casa, como que você fala para ela, mas você vai ter um ganho, só que você não está conseguindo perceber isso agora, você vai perceber isso lá na frente. E se você não fizer esse investimento de tempo agora, não tem como voltar atrás. Né? Então, é muito complicado. E Imagino. A gente fica, assim, nessa situação. É uma habilidade que não é só técnica, né? Não. A gestão de pessoas tem mais a ver com um pouco de alguma coisa ligada aí à arte, a um pensamento não tão lógico, racional, linear, cartesiano, não é? Mas impacta em todos os segmentos. Sem dúvida. Todos. Karine, para fechar, a gente podia ficar conversando muito tempo aqui, mas tem a limitação desse episódio. Talvez a gente possa marcar um outro episódio, Karine. Me fala um pouquinho como é que você visualiza a atuação da Karine, uma jovem empreendedora, com uma formação diferenciada. Eu acho que isso é importante, como você já muito bem posicionou desde o início, né, dessa nossa conversa. Como é que a Etiqueta Certa e a Karine Leontino possam servir como referências para outras empresas? Eu diria não só da indústria têxtil e confecção, mas eu diria da indústria da moda, porque a gente não falou muito disso, né? Me lembro de uma experiência que a gente teve lá com um grupo de empresários de Santa Catarina, que tinha lá um grupo Santa Catarina Moda e Cultura, que eu adoro. Que eu achei uma coisa, continua ainda. Continua, fez 20 anos esse ano. Eu achei uma coisa assim que extrapola, eu diria que sim, os limites da racionalidade da empresa, não é? Sim. Mas que é tão importante para
trazer valor também para as empresas que participam desse grupo, dessa rede, desse networking, não é? Mas como é então que a Karine pode ser uma boa referência, eu acho que mas olhando para o futuro, né? Como que a etiqueta certa, a Karine podem servir como referências para as demais empresas do setor, mas da indústria da moda, da indústria, por exemplo, da indústria moveleira, da indústria calçadista e outros segmentos da indústria que tem a ver muito com esse lado, né, eu diria que subjetivo, mas ao mesmo tempo importante, né, que é a moda, que é design, que é a criação. Olha, como etiqueta certa, eu acho que um benchmark que eu poderia dar para as empresas nós somos uma empresa de tecnologia, então, e que é para minimizar erros de processo. Sim. Então, lá dentro, a gente tem sistemas para tudo, integrado. A gente é uma empresa bem eficiente em termos de sistemas e de processos. E isso faz com que eu consiga empoderar as pessoas, né, ensinar coisas a elas. Ao mesmo tempo, eu consigo ter menos gente fazendo as operações e eu consigo ter segurança que os processos estão acontecendo mesmo quando eu não estou presente. Então, assim, como empresa, eu poderia falar assim, para os empresários investirem nessas ferramentas, investirem em processos, investirem em uma gestão mais baseada em processos. Porque o processo vai trazer para ele uma tranquilidade, uma independência, para que ele tenha tempo e saúde mental para pensar na estratégia de crescimento da empresa dele. Sim. Né? Tirar ele um pouco da operação e deixar ele mais numa esfera estratégica de captação de clientes, enfim. Eu acho que isso como um exemplo de empresa. Como a etiqueta certa em si, o meu desejo é que a etiqueta certa esteja no mundo inteiro. Que, assim, eu penso e falo, para mim é inconcebível que, até pelos valores, porque é um sistema, é um processo escalável, né? Então, assim, é inconcebível para mim uma confecção existir e não ter a etiqueta certa, porque se ela não tem, ela, ao invés de estar investindo em dinheiro em gestão de processos, em ferramentas de processo, ela está gastando dinheiro em ações, em etapas, em processos ineficientes na empresa dela. E isso, o etiqueta certa é um exemplo. Existem outras soluções para outras áreas dentro de uma empresa de moda ou dentro de cada um do seu segmento, que com certeza tem ali uma inovação, uma solução para ajudar ali a solucionar a cada etapa do processo produtivo ou criativo, enfim, da empresa. Acho que as empresas precisam pensar mais globalmente. Quando a gente pensa globalmente, a gente se expõe a desafios, que o mercado global é muito mais competitivo. E a gente tem que parar de pensar em pensar globalmente para ser competitivo só no mercado externo. Hoje a gente já está numa dinâmica de mundo que o nosso competidor está aqui, o internacional está aqui no nacional. Sim. Né? Então, a gente não está mais perdendo mercado e venda para o nosso concorrente brasileiro. A gente está perdendo mercado e venda para o nosso concorrente internacional aqui no nosso país. Sem dúvida. Então, vamos fazer o processo contrário, né? Para a gente ganhar expertise e ser mais competitivo aqui e também ganhar mercados ganhando em dólar, em euro, que a taxa de câmbio nos favorece, inclusive, né? Então, acho que isso em termos de empresa. Agora, a Karine, com certeza, vai empreender outras coisas, assim, eu sou muito inquieta, assim, eu tenho uma ansiedade, eu tenho ideias, eu tenho coisas para fazer, e eu vou acabar empreendendo outras coisas, eu tenho coisas, assim, na minha cabeça, mas eu nunca começo uma coisa sem terminar outra. Então, tem ali etapas para se cumprir, para até que seja possível ali pensar soluções, mas a questão da competitividade da indústria da moda, de ver realmente uma indústria global competitiva, profissionais que consigam atender realmente os desafios que a indústria pede e anseia, é algo que me inquieta. Então, muito provavelmente, eu vou acabar empreendendo novas coisas nesse setor, enfim. Ok, podemos até pensar no novo videocast Karine Leontino, A Volta, Karine Leontino 2. Não sei, calma, ainda tem um tempo, bom. porque a indústria precisa saber absorver. Eu acho que hoje em dia também tem uma ansiedade, mas é algo que dá para... É um plano de vida, um projeto de vida. Ok, Karine, podemos ficar conversando muito mais tempo aqui, poderíamos, mas enfim, com a limitação aqui de tempo... Eu quero agradecer muito a presença, tenho certeza que foi uma conversa, para mim, muito rica, mas acho que para os nossos
as pessoas que estão acompanhando o programa, que vão assistir a esse videocast também, eu acho que também foi uma bela lição de engenharia de produção, de gestão de operações, de empreendedorismo, de inovação. Acho que, enfim, também serve como material didático aí para quem quiser utilizar. E certamente serve como uma referência, né, para quem tem um pouco, né, o pensamento, o desejo de empreender, né? A Karine traz aqui uma inspiração nesse sentido. Agradeço muito, Karine, pela presença. Eu que Foi agradeço. Um papo muito agradável. E coloco minhas redes sociais, Etiqueta Certa e Karine Liotino no Instagram. Fica à disposição para quem quiser conversar mais, enfim. Muito obrigado. Obrigado aos que nos acompanham. Até a próxima. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.